Por isso que o inimigo tentou te calar. Há momentos em que o silêncio parece mais pesado do que qualquer grito. Momentos em que você sente que perdeu a força, a vontade, a voz. E parece que o mundo inteiro te esqueceu. Mas o que você talvez não saiba é que esse silêncio não é apenas humano, ele é espiritual. Porque toda vez que Deus está prestes a levantar alguém com uma voz de libertação, o inferno se levanta para tentar calar. O inimigo não teme o teu passado, ele teme o teu chamado. Ele não se incomoda com a tua aparência, mas com o poder que Deus colocou dentro da tua boca. Porque o que sai da tua voz pode curar, libertar, mudar destinos e quebrar cadeias. Foi assim com Esther, uma mulher simples, sem nome de destaque, mas com um propósito celestial. Quando o decreto da morte foi lançado, o inferno pensou que o silêncio dela seria o fim. Mas Deus transformou a voz daquela mulher em um som que ecoou por gerações. E é isso que o Senhor te diz hoje. O inimigo tentou te calar porque o que eu coloquei dentro de ti tem poder para libertar multidões. Então não se cale. Fale, ore, adore, proclame. Porque a tua voz é a trombeta de Deus nesta geração. E quando Deus unge uma voz, nem o inferno inteiro consegue silenciá-la. A história de Esther, a voz que salvou uma nação. Esther nunca imaginou que seria escolhida para mudar a história de um povo. Ela era apenas uma jovem órfã, criada pelo seu primo Mardoqueu, em um tempo de exílio, onde os judeus viviam como estrangeiros na poderosa Pérsia. Seu nome hebraico era Hadassa, significava murta, uma planta pequena, discreta, mas que carrega um perfume marcante. E assim era Esther, simples, mas com um perfume espiritual que o céu reconhecia. Quando o rei Assuero decidiu escolher uma nova rainha, ele reuniu as moças mais belas do reino. Esther foi levada para o palácio, sem imaginar que Deus a estava conduzindo ao lugar da promessa. Enquanto outras buscavam adornos e joias, Esther se revestia de humildade e graça. E foi essa simplicidade que fez o rei olhar para ela com favor. De um dia para o outro, a órfã se tornou rainha. Mas o trono não era o fim, era apenas o começo do seu propósito. Havia um inimigo à espreita. Amã, um homem arrogante e cheio de ódio, havia se levantado contra os judeus. Ele tramou um plano maligno para exterminar todo o povo de Deus. E o decreto da morte foi selado com o anel do rei. O inferno acreditava que havia vencido. Mas o céu já havia colocado Esther dentro do palácio, antes mesmo da guerra começar. Quando Mardoqueu soube do decreto, rasgou suas vestes, se cobriu de cinza e mandou uma mensagem para Esther. Vai até o rei e intercede pelo teu povo. Mas Esther temeu. Ela sabia que qualquer um que entrasse na presença do rei sem ser chamado poderia morrer. O medo apertou o peito, e o silêncio se tornou uma prisão. Ela podia salvar o povo, mas também podia morrer tentando. Então veio a resposta de Mardoqueu, uma das frases mais poderosas da Bíblia. Quem sabe se não foi para este tempo que chegaste ao reino. Esther 4:14. Essas palavras atravessaram o coração de Esther como uma flecha divina. Ela percebeu que não estava naquele lugar por acaso. Deus a havia colocado ali, naquele tempo, para cumprir uma missão que só ela poderia realizar. E foi nesse momento que a fé venceu o medo. Esther pediu que todo o povo jejuasse com ela por 3 dias. Nenhuma palavra, nenhuma distração, apenas silêncio, oração e entrega total. Porque antes de falar ao rei, ela precisava ouvir a voz de Deus. No 3º dia, ela se levantou, vestiu suas roupas reais, se perfumou e caminhou em direção ao trono. Cada passo era um ato de fé, um grito silencioso dizendo: se perecer, pereci. O palácio inteiro parou. O rei, ao vê-la, estendeu o cetro, sinal de favor e vida. Deus havia aberto o caminho. Com o coração tremendo, mas a alma fortalecida, Esther abriu a boca e disse: se achei graça aos teus olhos, ó rei, salva o meu povo. Naquele momento, o destino mudou. O inimigo tentou calar a voz de Esther, mas Deus fez dela um canal de libertação. O decreto de morte foi revogado. O povo de Deus foi salvo. E o nome de Esther foi eternizado na história como símbolo de coragem, intercessão e fé. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes o inimigo também tenta te calar? Ele usa o medo, a vergonha, o cansaço, a dúvida. Mas o mesmo Deus que levantou Esther está te chamando para abrir a boca, mesmo quando parece arriscado. Há palavras que só você pode liberar. Há orações que só você pode fazer. Há vidas que só serão alcançadas se você decidir falar. O inferno teme a tua voz,
porque sabe que ela carrega o som da libertação. E talvez, hoje, o Espírito Santo esteja sussurrando ao teu coração. Quem sabe se não foi para este tempo que eu te coloquei onde estás? Não se cale. Fale, interceda, declare, profetize. Deus não te levantou para o silêncio, te levantou para ser voz. E quando você abre a boca com fé, o céu se move, o inferno se cala e o propósito se cumpre. Capítulo 2. Quando o inimigo tenta te calar, é porque há poder na tua voz. O inimigo não desperdiça energia com quem não representa ameaça. Ele não persegue quem vive uma fé morna, sem impacto. Mas quando alguém começa a despertar, a orar com fervor, a proclamar a verdade, a libertar vidas com palavras inspiradas por Deus, o inferno entra em alerta. Foi por isso que o inimigo tentou calar Esther. Porque ele sabia que, se aquela mulher falasse, o decreto da morte seria quebrado. Ele sabia que uma palavra saída da boca dela poderia virar o destino de uma nação. E essa é a realidade espiritual que muitos não entendem. A tua voz carrega poder. Não o poder humano da eloquência, mas o poder celestial da unção. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18:1. Com a voz, Deus criou o universo. Com a voz, Jesus ressuscitou Lázaro. Com a voz, os profetas chamaram fogo do céu. E é com a voz que você também trava suas maiores batalhas. Por isso, o diabo tenta te calar. Ele quer que você pare de orar, que pare de adorar, que pare de pregar, que pare de declarar. Ele tenta te convencer de que suas palavras não têm efeito, que seu clamor não é ouvido, que seu testemunho não importa. Mas ele mente, porque sabe que, se você abrir a boca, algo muda no mundo espiritual. Veja, o inferno não teme o silêncio dos santos, ele teme o som da fé. Quando você diz eu creio, o inferno se abala. Quando você ora, o céu se move. Quando você louva, cadeias caem. E quando você proclama o nome de Jesus, as trevas recuam. Esther entendeu isso. Ela sabia que, se calasse, o inimigo triunfaria. Mas se abrisse a boca, ainda que tremendo, a glória de Deus se manifestaria. E quando ela falou, a unção rompeu o medo. O rei ouviu, o decreto mudou, e o inferno perdeu. O mesmo acontece contigo. Você não faz ideia do quanto o céu depende da tua voz para cumprir o plano de Deus em certos lugares. A tua oração pode ser a ponte entre alguém e o milagre. A tua palavra pode ser a chave que abre o coração de alguém endurecido. O teu testemunho pode ser a semente que salva uma alma. Mas o inimigo sabe disso, e é por isso que ele tenta te sufocar com o medo, a ansiedade, a dor e o cansaço. Ele quer te convencer de que é melhor ficar quieto, de que você não tem mais força. Mas escute, quando o inimigo tenta te calar, é porque há algo poderoso prestes a sair da tua boca. Ele tentou calar Moisés, que dizia ser pesado de língua. Tentou calar Jeremias, que se via como uma criança. Tentou calar Pedro, depois de sua negação. Mas Deus os restaurou, e as vozes deles ecoaram por gerações. E Deus quer fazer o mesmo contigo. Porque há pessoas que só serão libertas quando ouvirem a tua voz proclamando o Evangelho. Há ambientes que só mudarão quando a tua oração romper o silêncio. Há batalhas espirituais que só cessarão quando você abrir a boca e declarar: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Não é hora de se calar. Não é hora de recuar. O inferno tenta te silenciar porque sabe que teu som é som de vitória. A tua adoração é arma. A tua palavra é espada. A tua voz é trombeta de guerra. Quando você fala em nome de Deus, o inimigo se curva. Quando você clama com fé, o céu se move. Quando você profetiza o que o Espírito te revela, o impossível se torna realidade. Então, não permita que o medo roube o poder da tua voz. Não aceite o silêncio imposto pelas circunstâncias. Abra a boca e fale o que Deus te mandou dizer. Ore como se o céu estivesse ouvindo, porque está. Adore como se o inferno estivesse tremendo, porque está. Lembre-se, o inimigo tenta calar quem tem algo a dizer. Mas quando Deus unge uma voz, ela se torna inapagável. E ainda que o mundo tente te silenciar, o som da tua fé ecoará pelos séculos, porque Deus usa a tua voz como instrumento da sua glória. Capítulo 3. O silêncio que precede a vitória. Há silêncios que doem, mas também há silêncios que constroem. Existem momentos em que Deus parece não falar, e o céu parece fechado,
mas é justamente nesses instantes que ele está preparando o terreno da vitória. Antes de Esther falar diante do rei, ela passou dias em silêncio, e foi nesse silêncio que o poder de Deus começou a agir. O inimigo achou que o silêncio de Esther era medo. Mas o que ele não sabia é que o silêncio dela era jejum, era entrega, era guerra espiritual. Enquanto o inferno tramava no palácio, o céu se movia no secreto. Esther entendeu que antes de abrir a boca diante dos homens, ela precisava dobrar os joelhos diante de Deus. Há uma força que nasce no silêncio. Não é o silêncio da covardia, é o silêncio da preparação. É o silêncio de quem não age por impulso, mas por direção. Esther não correu até o rei para implorar. Ela esperou o tempo certo, a instrução certa, o momento certo. Porque há vitórias que não se alcançam gritando, mas esperando. Há guerras que não se vencem com barulho, mas com oração. Quantas vezes, assim como Esther, você também se sentiu em um tempo de silêncio? Ora, busca, chora, e Deus parece distante. Mas escute, Deus não está em silêncio porque te esqueceu, Ele está te preparando para falar com poder. Antes que o som da tua voz mude a história, Ele precisa afinar o teu coração no ritmo dele. E isso acontece no secreto, no silêncio, na espera. Esther passou 3 dias jejuando. 3 dias em que não houve festa, nem riso, nem voz, apenas clamor. E quando o 3º dia amanheceu, ela se levantou com uma autoridade que não tinha antes. O rosto era o mesmo, mas o espírito estava diferente. O medo ainda existia, mas a fé era maior. E quando ela caminhou pelo corredor do palácio, o céu inteiro caminhou com ela. É isso que o silêncio faz, te transforma por dentro, para que, quando chegar o momento de falar, cada palavra tenha peso espiritual. Esther não saiu gritando, não saiu se justificando. Ela falou poucas palavras, mas cheias de unção. Se achei graça aos teus olhos, ó rei, salva o meu povo. Não foram frases bonitas que moveram o rei, foi o poder que veio do tempo de silêncio com Deus. Porque quando alguém aprende a ouvir a voz de Deus no secreto, suas palavras em público carregam autoridade celestial. Meu irmão, minha irmã, talvez hoje você esteja num tempo em que tudo parece parado. As portas não se abrem, as respostas não chegam, o céu parece distante. Mas não se engane, o silêncio de Deus não é ausência, é estratégia. Ele está te ensinando a depender mais dele do que das circunstâncias. Está te fortalecendo, te amadurecendo e te preparando para o dia em que você vai abrir a boca e mudar a história. Deus é o mesmo que mandou Esther esperar e depois a fez falar com poder. Ele sabe o momento certo em que o cetro será estendido diante de ti. Por isso, enquanto o inimigo pensa que te calou, Deus está te enchendo de autoridade. O silêncio é o teu disfarce, a fé é a tua arma, e a obediência é o teu caminho. Não menospreze o tempo em que Deus te cala. É nesse tempo que Ele te unge. É nesse tempo que Ele te ensina a discernir o que vem dele e o que vem do medo. E quando o momento certo chegar, a tua voz será diferente, não será apenas som, será poder. O inferno teme o crente que aprendeu a vencer no silêncio. Porque quando ele fala, o céu responde. E quando ele ora, o inferno se curva. Esther saiu do silêncio para a vitória. E o mesmo Deus que a levantou no tempo certo, vai te levantar também. O silêncio não é o fim, é o prelúdio da tua maior conquista. Porque antes de Deus te usar para libertar outros, Ele te ensina a confiar em Ele no secreto. Então espere com fé. Ore, jejue, adore, mesmo quando não houver resposta. Porque no silêncio, Deus está te preparando para o momento em que tua voz será o som da libertação. Capítulo 4. O inferno não resiste a uma voz ungida. Quando uma voz é ungida por Deus, ela deixa de ser apenas som, torna-se espada. E nenhuma força do inferno consegue resistir a uma espada que sai da boca de alguém cheio do Espírito Santo. Esther entendeu isso. Ela não era uma guerreira, não empunhava armas, não tinha exércitos. Mas quando abriu a boca, a unção de Deus atravessou o palácio. As palavras dela não foram ditas com gritos, mas com graça, fé e poder. E foi isso que moveu o coração do rei e desfez o plano do inimigo. A diferença entre uma voz comum e uma voz ungida é o tempo de consagração. Esther passou por silêncio, jejum e oração, e quando falou, o céu respondeu. O que ela disse soou como súplica na terra, mas como decreto no céu. O inferno teve que recuar, porque não existe resistência contra uma voz que carrega o selo da presença de Deus. O inimigo não teme o som bonito, ele teme o som ungido. Você pode não ter diploma, nem microfone, nem plateia, mas se o Espírito Santo estiver na tua voz, o inferno treme.
Porque quando Deus fala por meio de alguém, até os reis escutam. O apóstolo Paulo disse: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. 1 Coríntios 2 versículo 4. É isso que o mundo precisa hoje, não apenas de discursos, mas de vozes ungidas. Pessoas que não falam o que querem, mas o que o Espírito manda dizer. Homens e mulheres que não se escondem por medo, mas que se levantam porque sabem que foram escolhidos para falar em nome do Rei. Quando Esther abriu a boca, Deus abriu o caminho. E quando ela se calou novamente, o inimigo já estava derrotado. Isso porque a unção não está na quantidade de palavras, mas na origem delas. Uma palavra vinda de Deus vale mais do que 1000 ditas pela carne. Meu irmão, minha irmã, quando o Espírito Santo unge a tua voz, ela deixa de ser apenas humana. Ela se torna profética. Ela passa a carregar cura, libertação e transformação. Há pessoas que vão chorar só de te ouvir orar. Há corações que serão curados só de te ouvir cantar. Há ambientes que mudarão só de te ouvir declarar a palavra. O inferno sabe disso, e é por isso que tenta te calar. Ele quer te fazer duvidar do poder que Deus colocou na tua voz. Mas hoje o Espírito diz: eu te escolhi para falar com autoridade. A tua voz é o eco da minha vontade na terra. Quando Deus unge uma voz, ela se torna instrumento de guerra. Lembre-se, Davi venceu Golias não apenas com uma pedra, mas com palavras de fé. Jesus venceu o deserto com a voz, dizendo: está escrito. E Esther venceu o decreto da morte dizendo: salva o meu povo. Cada vez que você fala em nome de Jesus, algo acontece no invisível. Cada vez que você abre a boca e proclama a palavra, os céus se movem e o inferno recua. Porque o poder não está em você, está naquele que fala por meio de você. E talvez hoje Deus esteja te lembrando: eu não te dei uma voz para o medo. Eu te dei uma voz para a vitória. Não subestime o som da tua oração. Não duvide da força da tua adoração. Não ignore o peso espiritual das tuas palavras. O inferno pode tentar te intimidar, mas ele não pode resistir a uma voz ungida. Porque uma voz ungida é fogo, é espada, é trovão, é o som do céu ecoando na terra. Esther provou isso. Ela abriu a boca e Deus agiu. E a mesma unção que esteve sobre ela está disponível hoje para você. Deus quer usar a tua voz para mudar histórias, para libertar famílias, para despertar gerações. Então fala. Fala com fé, fala com poder, fala com ousadia. Porque quando a tua voz é ungida, o inferno não aguenta ouvir. Ele se curva, ele recua, ele foge. E no fim, todos saberão. Não foi o som da tua voz que venceu, foi o som de Deus ecoando através de ti. Capítulo 5. Deus está devolvendo a tua voz. Houve um tempo em que tua voz ecoava com fé, coragem e esperança. Mas a vida veio, e com ela, o peso das batalhas, as feridas das palavras, as perdas que calaram teu coração. De repente, você percebeu que não falava mais com a mesma ousadia, não orava com a mesma força, não adorava com a mesma entrega. A tua voz foi se apagando aos poucos, até que o silêncio tomou o lugar da fé. Mas hoje o Espírito de Deus está dizendo: eu estou devolvendo a tua voz. A mesma voz que o inimigo tentou sufocar, Deus está ressuscitando. A mesma voz que foi ferida por críticas, esquecida por homens e silenciada pela dor, Deus está curando e restaurando. Porque quando Deus devolve algo, Ele não devolve como estava, Ele devolve melhor, mais forte, mais cheio de unção. Lembra de Moisés? Ele dizia que era pesado de língua, achava que não sabia falar, que não tinha voz. Mas Deus escolheu justamente ele para ser o porta-voz do livramento. Porque Deus não procura perfeição na fala, Ele procura obediência no coração. E quando um coração se rende, a voz volta com poder. A tua voz não é apenas som, é propósito. E o propósito não pode ser sepultado por medo, vergonha ou decepção. O inimigo quis roubar tua voz porque sabia que ela carrega autoridade. Quando você ora, céus se abrem. Quando você canta, muralhas caem. Quando você profetiza, o inferno treme. Mas hoje o Senhor está te chamando para um novo tempo. Um tempo em que Ele vai te ensinar novamente a falar com fé. Ele vai te ensinar a orar com convicção, a declarar promessas com ousadia e a adorar com intensidade. Deus está tirando o nó da tua garganta espiritual. Está libertando palavras presas há anos. Está removendo o medo de ser julgado,
o trauma de não ser ouvido, o peso de ser ignorado. O Espírito Santo está sussurrando dentro de ti. Volta a falar. Volta a orar. Volta a profetizar. Volta a crer. Assim como fez com o profeta Ezequiel no vale de ossos secos, Deus está dizendo: profetiza, filho do homem, e dize: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ezequiel 37, versículo 4. E quando Ezequiel falou, o impossível começou a se mover. Porque a restauração começa quando alguém tem coragem de abrir a boca e declarar vida onde só havia morte. E é isso que Deus quer fazer hoje com você: usar tua voz para ressuscitar sonhos, restaurar relacionamentos, reerguer ministérios, reacender a fé em corações cansados. Não foi por acaso que você ficou em silêncio por um tempo. O anonimato foi o lugar onde Deus preparou a tua voz. O deserto foi o estúdio onde Ele afinou teu tom. E agora, Ele está dizendo: chegou a hora de falar. Falar não para ser ouvido pelos homens, mas para ser obediente ao céu. Falar não com raiva, mas com graça. Falar não com medo, mas com fé. Deus está te devolvendo a voz da oração, aquela que fazia o inferno tremer. Está te devolvendo a voz do louvor, aquela que quebrava correntes. Está te devolvendo a voz da autoridade espiritual, aquela que o inimigo teme ouvir. E quando você voltar a falar, muitos vão perceber: não é mais o mesmo som. Há algo diferente, algo profundo, algo celestial. Porque agora a tua voz carrega marcas. Marcas de quem foi calado, mas se levantou. Marcas de quem chorou, mas não desistiu. Marcas de quem foi ferido, mas continua falando em nome de Deus. Você é como João Batista no deserto, uma voz clamando em meio ao caos, preparando o caminho do Senhor. E o mundo precisa dessa voz. A tua geração precisa dessa voz. O céu conta com essa voz. Então levanta-te, abre a boca e fala tudo o que o Espírito mandar. Porque quando Deus devolve a voz, Ele devolve junto o propósito, a coragem e o poder. Hoje, o som do teu retorno ecoa nos céus. Os anjos celebram. O inferno se cala. E o Espírito Santo declara: eis que te coloco como trombeta do meu reino. A tua voz será instrumento da minha glória. E o que sair da tua boca será confirmado no alto. Deus está devolvendo a tua voz. Não para que o mundo te ouça, mas para que o mundo ouça Deus através de ti.